TBC1 está de volta agora, meio-dia 16, e eu recebo aqui no estúdio a doutora Lorena Diniz, ela que é médica imunologista, para a gente entender e falar um pouquinho mais, para diferenciar os sintomas do novo coronavírus com outras doenças respiratórias. Você pode participar aí pelo nosso WhatsApp, 3201-7700. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Queria saber, né, como que as pessoas que já têm esses problemas de respiratórios, né, asma, alguma alergia, como que elas fazem para diferenciar os sintomas do novo coronavírus? Bom, primeiramente as pessoas que já são portadoras de rinite, asmas, elas sabem que quando elas apresentam sintomas, elas começam em que a gente chama de crises, ou esses sintomas eles podem ser persistentes, porque a alergia ela pode ser persistente ou intermitentes, né, acontecerem de vez em quando. Numa época dessa, onde há grande circulação de vários números de vírus, não só o coronavírus, a presença de poluentes no ar está maior, as pessoas estão ficando mais confinadas em casa, então mais susceptíveis a ácaros, pólens, mofo. Então elas tendem, nesse período agora, principalmente pelo confinamento, entrar mais em crise por esse confinamento, estarem mais resguardados em casa, em ambientes fechados. Como que a gente vai diferenciar se é uma gripe ou se é uma alergia? Primeiro, a alergia ela não vai causar um mal-estar geral, ela não vai dar febre, ela não vai dar dor no corpo, ela geralmente não vai dar dor de garganta. Se o paciente tiver só rinite, a falta de ar ela vai ser pelo entupimento do nariz e não uma falta de ar do peito, mas uma falta de ar mais profunda. E a pessoa consegue diferenciar essa sensação de falta de ar porque é pela rinite ou porque está tendo alguma preocupação no pulmão? Ela sim, ela deve conseguir diferenciar. Pelo simples fato da falta de ar do paciente alérgico, da rinite, ele ser uma falta de ar mais superficial. A gente fala que é superficial. O nariz está entupido com aquela secreção, porque a secreção da rinite, ela é espessa. Eu falo para o paciente assim, aquela secreção que quando você escarra, você pega, ela parece um chiclete. Então, ela é grossa, diferente de uma secreção de uma gripe, que ela é fluida, ela é aquosa. Então, dá para o paciente diferenciar, porque a secreção da rinite, ela é bem espessa. Então, e a falta de ar, ela é superficial. Lavou o nariz, desentupiu, tomou ali seu antialérgico, ela vai melhorar. Diferente da gripe, que ela não vai melhorar. E a questão do estado geral também. A febre, a dor no corpo, a dor de garganta, a indisposição, cansaço, que a rinite não causa isso. Então, os sintomas, o corona, os sintomas de falta de ar de quem está acometido pelo coronavírus são totalmente diferentes de quem já é um paciente com problema respiratório e faz tratamento. Geralmente o corona, ele não dá espirros, ele não dá esse escorrimento do nariz como o paciente com a rinite alérgica tem. Então o corona ele vai dar mais febre, dor de cabeça, dor no corpo. Dificilmente o coronavírus causa sintomas superficiais de nariz, como escorrimento do nariz, entupimento do nariz. O que o corona faz é o paciente perder a sensibilidade ao cheiro, perder o olfato, perder o paladar, que pode confundir um pouco com a rinite. Então, também, quando o paciente está atacado da sua rinite, ele perde um pouco essa sensação de olfato e paladar pelo entupimento, né, pela inflamação ali. Então, é um dos sintomas que dá para a gente confundir. Mas como que ele vai diferenciar? Porque ele não vai ter febre, ele não vai ter um estado geral acometido, ele vai ter um apetite preservado, né, se for uma rinite alérgica, diferente de um coronavírus, que o coronavírus, o estado geral do paciente, ele vai ficar debilitado. Doutora, e como que a gente faz para diferenciar os cuidados nesse momento, né? Porque as pessoas estão falando assim, não vão aos hospitais quem está com alguns sintomas, e a gente sabe que as pessoas que têm problemas respiratórios, quando elas dão uma crise, elas precisam ir ao hospital, e aí? A ida ao hospital, ela tem que ser muito controlada. Então, quando eu vou para o hospital, quando eu estiver com uma febre
prolongada, mais de 2 dias de febre, com uma falta de ar que vem do pulmão, sensação de um pulmão pesado, tá difícil de respirar, parece que eu respiro e o ar não entra, e meu nariz não está entupido, então é uma falta de ar que a gente chama uma falta de ar mais profunda, não é superficial. Então o paciente tem que ter calma nessa hora de tentar identificar, porque a gente sabe que o grau de ansiedade de todos agora nesse momento é importante. Então a gente tem que ficar calmo nesse momento, falar assim, respira fundo e ver, essa falta de ar vem da onde? É o meu nariz que está entupido ou ela é uma falta de ar que vem do peito? Eu estou com um aperto no peito, eu estou com febre, eu estou com mal-estar, eu tive contato, eu estou com dor no olho, eu tive contato com um provável caso suspeito, aí sim esse paciente ele deve procurar um serviço de emergência. Ou tanto o SUS quanto alguns planos de saúde já instalaram programas de telemedicina que esse paciente, em uma dúvida, ele pode contactar o médico via vídeo e o médico vai orientá-lo, porque o médico vai estar vendo o paciente e vai estar podendo orientar. Olha, isso realmente pode ser um sintoma, a gente vai ter que te auscultar, vai ter que ir para um serviço presencial. A gente acabou de receber uma pergunta aqui. Um bebê que não tem nenhum tipo de doença que atinge o pulmão, se ele chegar a se contaminar com a Covid, ele irá correr risco de vida? Essa pessoa não se identificou. A gente sabe, pela literatura que já está correndo mundialmente, que crianças, elas não se enquadram no grupo de risco, principalmente um bebê que não tem nenhum problema anterior. Mas a gente já viu alguns casos no mundo acontecendo de acometimentos e até de casos fatais em algumas crianças. Então, a gente tem que tentar fazer todos os cuidados para que aquele bebê não se contamine. Claro, porque eu, como imunologista, a gente sabe que a criança até 5 anos de idade, ela está com seu sistema imunológico em plena formação. Então, é um sistema imunológico que está em treinamento. Então, ela, igual da influenza, teoricamente do vírus, a influenza, a gente sabe que uma criança menor que 5 anos é grupo de risco. O corona, como é um vírus novo, a gente ainda não tem um número grande de crianças afetadas, para a gente ter esse estudo mais corroborado, a gente pede para ter os mesmos cuidados. Não é porque no mundo isso não aconteceu que a gente deve relaxar com essa faixa etária, já que esse sistema imunológico ainda está em formação. A gente recebeu uma outra pergunta aqui também, que não se identificou, falando dos fumantes, se eles também são grupo de risco para o corona. Os fumantes, sim. Os fumantes, eles são grupo de risco porque eles já têm um pulmão que a gente fala que eles têm é como se fosse uma pneumonite química causada pelos produtos químicos ali que ele inala, né? São mais de 4.000 produtos inalados por cigarro. No único cigarro tem 4.000 produtos químicos. 4.000 substâncias químicas inaladas. Então, o pulmão, ele é afetado diariamente, bombardeado por substâncias químicas e irritativas, que faz com que esse pulmão, ele não seja um pulmão íntegro, sem nenhum tipo de lesão. Então, na hora que se pegar o coronavírus, desenvolver febre, e também os outros sintomas e a falta de ar, a chance desse paciente precisar de um respirador é maior do que de um paciente que não fuma, por exemplo. Além de ser maior, esse paciente ele tem um risco maior de uma letalidade, né? De ir a óbito se contaminado pelo coronavírus, porque o pulmão dele já que a gente chama, ele já fez um remodelamento, ele já tem ali um pulmão, às vezes até necrosado, até morto em algumas partes, então a complacência dele não é a mesma. Na hora dele ir para um tubo de uma ventilação, o médico não vai conseguir ventilar como um pulmão normal. Doutora, então para encerrar a nossa entrevista, a senhora que é infectologista, né, e a legista lá do Hospital Materno Infantil, queria que reforçasse então as medidas, né, de cuidados para a gente evitar a disseminação do coronavírus. Quem puder, fique em casa, evite aglomerações.
Então, só saia de casa na extrema necessidade, principalmente nessas próximas 2 semanas que a gente acha que vai ser o pico aqui no Brasil. Então, a gente tem que achatar essa curva para dar tempo dos nossos EPIs chegarem aos hospitais, nossos hospitais ficarem mais preparados para receber caso haja necessidade de uma internação. Quem ficar em casa, abrir janelas, ficar com o ambiente arejado, lavar as mãos o tempo todo, lembrar da higiene da tosse, ao tossir ou ao espirrar, usar lenços descartáveis ou usar o antebraço, não compartilhar utensílios e ter uma boa alimentação. Tá certo, agradeço a doutora Lorena Diniz, imunologista e alergista do Hospital Materno Infantil. Muito obrigada pela sua presença aqui no TBC1 e uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço.